Olá, seguidores, inscritos e vozes da minha cabeça. Hoje vamos falar de uma série um tanto difícil de lidar. Seria ela Uma Família Perfeita? Pois é, pessoal, vamos falar da série da Disney Plus, que tá dando o que falar, porque, pasmem, tem a ver sim com um caso real. E galera, eu vou dar aqui a minha opinião para vocês. E sim, desculpa, mas vai ter spoiler dessa série. Então, apertem os cintos. Quando eu comecei a assistir essa série, eu jurava que era um, o remake de A Órfã, não é? Porque logo no primeiro episódio, nos primeiros episódios, inclusive, eles dão a entender para você que vai se tratar do mesmo caso, até porque, infelizmente, eu digo infelizmente, porque já já eu vou tocar em outro assunto. Infelizmente, a gente fica do lado da mãe, esta que você acredita que é a vítima da história. Porém, todavia, entretanto, quando vai passando os episódios ao decorrer do que vai acontecendo, você vai vendo que não é bem assim. Para ser mais exato, lá para o quarto episódio, se eu não estiver errado, você começa a entender do porquê que acontecem certas coisas, como por exemplo a relação conturbada dela com a menina protagonista da série. Você começa a entender algumas loucuras dessa mãe, né, que ela quer simplesmente chutar para todo mundo que ela sempre foi. Só que a partir do quarto episódio, essa mãe, super protetora que aparece muito nos três primeiros episódios, ela meio que vai sumindo a partir do momento que, spoiler, ela deixa a menina sozinha dentro de uma casa, né? Por intermédio de troca de registro, de idade, não sei o quê, ajuda de médicos e afins. Você começa a ver que realmente parece que tem alguma coisa errada, mas não é com a menina, mas sim com a mãe, porque é estabelecido primeiramente que a menina tem uma deficiência, certo? E que ela tem, né, nanismo. E além dessa deficiência que ela tem nas pernas por conta do nanismo. E aí eles fazem até uma metalinguagem com a órfã, que eu até achei interessante, né, que eles fizeram, né? Eu nem acreditei que eles iam fazer uma metalinguagem dessa, né, tipo, comparar ela com a órfã, né, tipo, o filme existe naquele universo, ok? Ótimo, achei maravilhoso aquilo ali. E, tipo assim, a partir do quarto episódio, você começa a ver umas coisas, como eu disse, que você começa a se questionar se é verdade ou não é verdade. Se realmente aquela mãe é tudo aquilo que, né, ela dizia ser, como eu disse anteriormente. E aí, quanto mais os episódios vão passando do 4 em diante, e você descobre que, na verdade, aquela criança é realmente uma criança e não uma adulta golpista, que nem essa dita mãe super protetora da família e tal. Quer dar a entender para todo mundo, junto com seu marido, você começa a ver que não é bem por aí. Você começa a ver que, na verdade, a vítima é a criança e não a mãe. Entendeu? E eu confesso que, pra mim, pegou muito essa parte, porque, tipo, confesso eu que, assim, me identifiquei muito, entendeu? Em uma determinada situação ali, quando ela tá dentro da casa e tal, e não sei o que das quantas, eu me identifiquei bastante.
Até porque acontece uma determinada coisa lá, né? Ela acaba se machucando ali, e aí tem um momento que ela acaba ficando tão desesperada que ela acaba orando a Deus e pedindo que Deus a ajude a ser aquilo que eles querem que ela seja, entendeu? Então, tipo, eu confesso que nessa parte eu me vi muito porque eu já fiz muito isso. E, tipo, quando você descobre que se trata de um caso real, de que realmente uma criança foi privada de ter uma infância normal, já pelo fato da doença e tudo mais, não só por isso, mas também por conta de uma pseudo-cuidadora que se quis passar por mãe, mas na verdade é uma pessoa completamente é, desregulada das ideias, você começa a pensar realmente, será, sabe, que tudo é tão assim, preto no branco? Eu comecei a achar estranho, a gente começa a achar estranho, principalmente no primeiro episódio, porque no primeiro episódio, mal ela sai do orfanato, né? E ela já começa a se rebelar. Eu até achei um tanto diferente, né? Porque se tratando do que a gente achava que era, que na verdade era, que na verdade não era, mas que a gente achava que era um remake, um reboot de A Órfã, coloca como vocês quiserem, eu achei estranho, porque assim, foi como assim? Primeiro, a menina mal saiu do orfanato e já tá pistolando, sendo que no filme original, né, de 2009, ah, na órfã, por exemplo, ela demora uns dias até começar a pistolar. Conhece o Cafofo, ela conhece o território e depois ela começa a armar os seus planos. E daí comecei a achar estranho. Mas como até o terceiro episódio a gente estava do lado da mãe, porque achava que a mãe era realmente a vítima dessa coisa toda, então eu comecei a achar estranho o fato de que uma criança do nada, né, uma pseudo-criança, né, supostamente, começou a ter desejos, começou a ter vontades e tal. Você acha até que é uma criança birrenta e tal, e não sei o quê. Só que realmente bato de novo. Quando você vê o que é que acontece depois e tudo que acontece depois, você começa a pensar em outras coisas. Você começa a ir para uma outra situação e começa a ver que realmente o que o marido dela fala. Eu acho que lá pro segundo episódio, mais ou menos, em um momento ali que eles pulam para um flash forward, né, que é o que está acontecendo no futuro, para quem não sabe. Ele tá conversando com um advogado lá, com um cara do judiciário, e aí ele pega e fala em um momento que ela é um demônio, né? Se tratando da esposa, né? Da ex-esposa, no caso, até aquele momento. Que aquele momento já era ex-esposa. E ele trata ela assim, tipo, ela é um demônio e não sei o que, e você fica com aquilo na cabeça. Tipo, ela é um demônio, mas só que ele não dá a entender, pelo menos eu não tinha entendido na hora, de que o demônio, no caso, se tratava da mulher e não da criança. Porque mesmo sabendo que a mãe tem toda essa questão de a superproteção, tal, é mãe, não sei o quê, você acaba pegando o lado da mãe, sim. Infelizmente, neste caso, é o maior erro que você vai cometer na sua vida. E assim, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, galera. Essa foi a primeira série que eu vi em relação a Dona Ellen Pompeu. Ela que é de Grey's Anatomy, inclusive. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Não vou ter saco para ver Grey's Anatomy, tá? Isso aqui é só um disclaimer.
Não vou ter saco para ver Grey's Anatomy, até porque são 20 e tantas temporadas. Na verdade, acho que são 30 e tantas, já não sei nem mais o que contar naquela série, do que era e do que já está sendo. Não sei por quê, não sei por que que aquela série continua, gente. Eu juro que eu não sei. Eu sei que eu não vou ter saco para ver aquela série, não adianta. Mas uma coisa que eu e minha namorada concordamos é que sim, aquela mulher tem cara de gente ruim. Quando a minha namorada pegou uma vez e falou que, meu, eu olho pra cara dela, ela tem cara de gente ruim, ela tem cara de vilã, ela tem cara de não sei o quê. Eu comecei até, eu observei assim, até dei risada assim na hora assim. Mas aí você começa a olhar para foto dela, principalmente nessa série da Família Perfeita aí, não sei o quê. E você começa a pegar uns trejeitos da própria atriz e fala assim, meu, realmente ela tem um quezinho, se pá, era pra ser vilã, essa mulher. Mas aí, né, é só esse disclaimer que eu queria ter, que eu queria dar aqui nesse momento. Ai, galera, mas assim, eu confesso pra vocês que, falando sério agora, é uma série um tanto difícil de falar sobre, principalmente quando você se identifica com determinada situação tão complicada e tal, e não sei o que. É uma situação difícil de se falar. Porém, estamos aqui. Eu pensei em como gravar, né, esse review, essa crítica, é, no outro dia que eu terminei de ver a série. Mas, sei lá, era tanta coisa para processar que eu acabei deixando para gravar num momento mais tranquilo, sabe? E tipo assim, infelizmente, ficção ou não, esse é um tipo de coisa que infelizmente acontece com todo mundo, né? Assim, o caso da menina, o caso do que aconteceu na vida real, principalmente, não é uma coisa não é uma coisa um tanto normal que aconteceu, mas assim, se tratando de negligência, seja de justiça parental ou afins, é uma coisa tão natural que chega até a assustar. Engraçado é que tem, né? Esse bando de gente aí com esse negócio de largar filho pra lá e meter os bebês reborn, né? Acabei até entrando aqui no assunto dos bebês reborn, porque não tem como não entrar num assunto desse. Mas é isso, galera. Infelizmente é isso, né? A série é essa. Se você assistiu, bota aí pra mim nos comentários. Se você não assistiu, também coloca aí pra mim. Se você vai assistir, coloca aí pra mim nos comentários. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima.